Fala, meus amigos, estou com um grande desafio que é de começar a compartilhar aqui no YouTube verdades que o Senhor tem falado comigo. E nesse ano 2026, parece que eu não tenho muita escolha, não é mesmo? Deus deixou claro pra mim a necessidade de me posicionar aqui no YouTube e nas redes sociais. Por mais que eu tenha tentado fugir disso com todo o meu coração, eu entendi que é melhor obedecer ao Senhor, fazer a vontade dele do que a minha própria. Esses dias eu passei por um desafio, foram 80 dias em que eu mergulhei fundo no Senhor e aprendi com ele coisas muito importantes. Saí um pouquinho das redes sociais, esse mundo tão egoísta e doido que é as redes sociais, e confesso que foi uma batalha para mim, pensar em voltar para o Instagram, pensar em voltar para as redes sociais, depois de ter vivido tantas experiências com o detox, né, o sair dessa realidade. E eu estou aqui, obedecendo à direção de Deus, de compartilhar com você coisas importantes. E o primeiro vídeo que veio ao meu coração de passar para vocês é justamente esse aqui. Seja poderoso em 2026. Então, vamos lá? Primeiro de tudo, eu quero ler um texto com vocês. Está lá em 2 Pedro 1, do versículo 3, que diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes, coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Gente, esse texto, ele fala comigo já há um tempo, mas nessa estação é como se a compreensão desse texto tivesse aumentado para mim. Por quê? Através dessa compreensão, eu pude perceber, primeiro, que eu tenho poder, eu sou muito mais poderoso do que eu imaginava. E quando eu falo disso, eu não tô falando de poder tipo Kamehameha ou Hadouken. Não, eu estou falando de capacidade. Eu posso coisas que eu não sabia que eu podia, graças à realidade do poder de Deus. E aí tudo vem da compreensão de que Deus habita em mim. E se Deus habita em mim, eu tenho o Espírito de Deus em mim. E se eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu estou capacitado pelo poder de Deus. Ele me deu esse poder. E aqui esse texto fala que o poder que ele me deu foi de participação na sua natureza divina. Então, não é um poder qualquer, é uma capacidade de fazer coisas extraordinárias. E de verdade, eu já tinha experimentado e experimento coisas extraordinárias, como orar por provisões e ver essas provisões acontecer. Isso é muito poderoso. Orar por cura e ver curas acontecer. Isso é muito poderoso. E receber palavras e entregar palavras, elas fazem sentido para as pessoas. Isso também é muito poderoso. Mas existia uma coisa que eu estava falhando em exercer poder. O poder estava limitado em mim porque eu compreendia que tinha poder e cria, e pela fé tocava coisas sobrenaturais e extraordinárias, mas eu estava falhando em usar, em fazer uso do poder de Deus para todas as coisas. E esse texto diz que o poder que Deus tem nos dado, né, ele nos capacita a ter todas as coisas. Em outras versões, fala que o poder que Deus tem nos dado nos ajuda a viver uma vida conforme o agrada. É como se nós tivéssemos suficiência nesse poder para viver uma vida como o agrada. E a vida que agrada a Deus não é apenas você curar enfermos, expulsar demônios, falar novas línguas e ter poderes sobrenaturais como que a gente gosta, né? Mas é capacidade de fazer coisas naturais de uma forma muito graciosa, inclusive aquilo que parece intransponível, difícil para nós, como perder peso. Eu consegui compreender que Deus, ele queria me ajudar nas questões naturais, perder peso, pagar as minhas contas, conseguir organizar a minha vida, conseguir organizar o meu tempo, ter um bom sono, fazer exercícios, aproveitar tempo em família. As coisas naturais glorificavam a Deus tanto quanto as coisas espetaculares, e esse poder e essa graça que ele me dá. Quando você compreende a importância da tomada de decisões nesse processo, você entende que quando você se posiciona e decide por ter uma transformação em algo que Deus quer que você realmente cresça e transforma, a unção vem junto com você. A capacidade sobrenatural de fazer coisas que você achava que não podia fazer te acompanha. E essa é a grande graça do rolê. Por quê? Antes era como se fosse muito difícil para mim perder peso, como se fosse muito difícil para mim organizar o meu tempo e ter uma agenda bem organizada, uma rotina bem elaborada.
pareciam coisas difíceis para mim, principalmente com os afazeres e com a rotina, conseguir ler os livros que eu amo tanto fazer até o final, porque eu estava sobrecarregado, com uma série de coisas que eu precisei parar para perceber e tomar decisões. E aí eu descobri que eu posso tomar essas decisões e tomar o controle da minha vida, assumir, permitir até onde as pessoas vão na minha vida, organizar a minha vida como um líder e um governante de mim mesmo. Isso foi tão poderoso para mim. E o que mais me traz força para isso não é que eu tenha capacidade em mim mesmo de fazer essas coisas, porque o papo aqui não é uma questão de coach, assim, não, todo o poder está em você, você agora pode todas as coisas, porque a resposta está dentro de você. Não, é muito mais profundo que isso, apesar de ter um pouquinho de verdade nisso aí. A força não está em você por você mesmo, a força está em você por Deus, e é aqui que pega a grande questão. Isso me trouxe muito mais fé, porque eu comecei a me mover pelo meu emagrecimento, por exemplo, ou pela organização da minha vida e cuidado físico pessoal, com outra ótica, entendendo que eu tenho poder e esse poder vem de Deus, e se fosse o meu próprio poder, eu poderia falhar, mas se é um poder de Deus, eu não tenho desculpas, porque Ele é todo-poderoso. E se Ele é todo poderoso, eu não tenho desculpas, já que eu tenho acesso ao poder dele para fazer coisas e tomar decisões. Isso não trouxe um peso de julgamento para mim, nem uma ideia de como se eu tivesse que dar um desempenho, alguma coisa do tipo. Pelo contrário, isso me demonstrou graça. E a graça que isso me demonstrou fez uma diferença enorme na minha vida, para que nos últimos 80 dias, do dia 13 de outubro até 31 de dezembro, eu tomasse decisões que me levassem a um outro nível no Senhor. Eu quero compartilhar com você tudo aquilo que aconteceu nesses dias, mas a primeira parte que eu quero falar com você é justamente isso, preste atenção. Você tem poder. Deus deu a você poder, capacidade de tomar novas decisões nesse ano de 2026. Então, se você tem poder, amor e domínio próprio, utilize isso. Você não tem desculpas para dizer assim: ah, Melk, mas eu não me controlo. Ah, quando eu vou ver, eu já fiz. Ah, eu não consigo mudar esse hábito. Ah, eu não gosto de ler. Você não tem mais desculpas. Eu quero que você entenda isso. O poder que há em você te torna indesculpável. Você agora tem a capacidade de viver e fazer coisas que você achava que não poderia fazer antes, por causa do poder de Deus. Então, se as suas capacidades faltaram nesses últimos anos, e o ano de 2025 foi um ano de muitos atropelos e tropeços para você, como em muitas áreas foi para mim, eu quero te encorajar e dizer para você que Deus, Ele quer se revelar a você com o poder dele, e o poder dele vai ser força na sua fraqueza, assim como tem sido na minha. E quando você compreende isso, você se torna forte, reconhecendo que é fraco, que depende do poder de Deus, e você vai além, em nome de Jesus. Eu desejo que você me acompanhe nessa jornada. Por isso, eu tenho um recado especial para você. No dia 10 de janeiro, eu vou começar um desafio de 80 dias de novo. A diferença é que dessa vez, diferente do primeiro, eu vou divulgar isso, vocês vão saber disso, e o melhor, vocês podem fazer esse desafio junto comigo. Imagina você poder crescer em todas as áreas da sua vida durante 80 dias, focando profundamente, utilizando algumas ferramentas e métodos que o próprio Senhor me entregou nesses dias, para que humildemente eu pudesse ir até a presença dele e receber graça, para eu poder crescer e viver as promessas que ele tem para mim. Eu quero te convidar a fazer parte disso comigo, mesmo que você não saiba todos os efeitos que isso causou em mim. Mas eu acredito que você já sabe que precisa de uma mudança. Então, se você quiser fazer parte, eu vou deixar aqui um link de um grupo de espera, onde nós vamos gerar expectativa para juntos, no dia 10 de janeiro, começar esse momento, para que até 31 de março você tenha completado esse processo de 80 dias junto comigo, nessa segunda fase minha e a primeira sua. Então, vem comigo, vamos viver essa realidade. E é isso, eu espero que isso te edifique de alguma forma e que você faça parte dos planos de Deus para esse tempo, porque você se posicionou, ouviu a Ele e se cercou da vontade dele para sua vida. Você é poderoso. Seja poderoso esse ano. Deus abençoe. É nóis!